Diferentemente dessas estruturas que estão do lado de fora. Quando a União criou o Banco Central, aqui a ideia, né? Para que criar o Banco Central? Decidiram criar o Banco Central para o Banco Central se preocupar com o controle da economia. Antigamente, quem fazia o controle da economia era o Ministério da Fazenda. Só que quando o Ministério da Fazenda tomava alguma decisão em aumentar a taxa de juros, controlar, congelar o câmbio ou não, quem tomava essa decisão? O Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda tem que submeter isso ao Presidente da República, que é chefe dele. E aí o Presidente da República ia tomar decisões não técnicas, porque o Presidente da República não é técnico, né? Esse que está aí agora, excepcionalmente até é um cara, né, constitucionalista, né? Esse que está aí até, estou dizendo que ele... Sou apartidário, né? Não gosto do Temer, nem do PT, nem do PSDB, mas pelo menos é um cara técnico, né? Constitucionalista, diferente de vários outros que já passaram por aí. Então, aqui na cúpula, as decisões nunca são técnicas, porque nunca tem técnico na cúpula. O presidente e os ministros não entendem daquela área. Então, tendem a tomar decisões políticas, né? Vão aumentar a taxa de juros ou não? Vai consultar o FMI, vai consultar os Estados Unidos, etc, etc. Então, para garantir a independência nessas decisões, é que resolveram criar estruturas do lado de fora. A tendência é que o Banco Central... Banco Central, você é uma estrutura nova que foi criada com essa, está sendo criada com essa atribuição. Controlar a economia. O Banco Central, cai direto na prova de vocês, o Banco Central é subordinado ao Presidente da República? Hein? Sim ou não? Não. Nenhuma estrutura que está aqui é subordinada a ninguém daqui, simplesmente pelo fato de estar fora da pirâmide. Então, essas estruturas criadas do lado de fora, ou seja, quando a administração, quando a União pega uma atribuição que é sua, controlar a economia. Controlar a economia não é atribuição municipal nem estadual, é atribuição federal, é atribuição da União. Mas a União não quer mais fazer isso diretamente, quer repassar isso para alguém. Então, quando a União pega uma atribuição que é sua e entrega para alguém que está fora do centro da pirâmide, né? Fora do centro, descentralizado. Então, a ideia de descentralizado significa tirar do centro, entregar para uma outra estrutura, para uma entidade que terá independência e autonomia. Certo? Aí, sempre em prova, tomar cuidado com essas desconcentração e descentralização, né? Desconcentra, pessoal que gosta de decorar, né? Desconcentração é a criação de órgãos, começa com O. Descentralização é a criação de entidades, que começa com E. Qual é a grande diferença entre órgãos e entidades? Órgãos são estruturas sem personalidade. Entidade não. Entidade é sinônimo de pessoa jurídica. Então, o Banco Central não é um órgão da administração federal. O Ministério da Fazenda, a Secretaria, são órgãos do governo federal. O Banco Central, a Caixa Econômica, a Petrobras, os Correios, não são órgãos do governo federal. São entidades. Por que entidades? Porque são pessoas jurídicas, né? Possuem personalidade jurídica. Isso é importantíssimo lá na frente, quando a gente estudar a responsabilidade civil do Estado, né? Entender isso, né? Então, quando o Ministério da Fazenda causa prejuízo a uma pessoa, essa pessoa vai ingressar com uma ação judicial em face de quem? Do Ministério da Fazenda? Não, porque o Ministério da Fazenda não tem personalidade. A ação tem que ser movida em face da União. Agora, quando o Banco Central causa prejuízo a alguém, essa pessoa vai ingressar com uma ação judicial em face de quem? Do Banco Central? Sim, do Banco Central, não da União. Porque o Banco Central é uma pessoa jurídica distinta da pessoa da União, certo? Então, descentralização, criação de entidades com personalidade jurídica. E aí, a gente sabe que aqui dentro existe uma relação de subordinação, todos aqui estão subordinados, né? O diretor dessa divisão está subordinado ao secretário da Receita Federal, que está subordinado ao ministro da Fazenda, que está subordinado ao presidente da República. Agora, todas essas estruturas, elas não estão subordinadas a essa administração. Elas estão sempre
vinculadas, né? Então aparece muito em prova a diferença entre subordinação e vinculação. Essa vinculação é uma relação, porque toda entidade da administração indireta, né? Aí a gente já vai entender que isso basicamente é o que a gente chama de administração direta e indireta. A administração direta é a pirâmide, a administração indireta é a outra parte da administração composta por órgãos, estruturas... Aliás, desculpa. A administração indireta é a outra parte da administração composta por entidades, por pessoas jurídicas independentes e autônomas, nenhuma delas subordinada à administração direta, mas sempre ligadas de alguma maneira à administração. Ligadas quer dizer vinculadas. Por quê? Toda entidade de administração indireta, ao ser criada, ela deve ser vinculada a algum ministério ou algum órgão com status de ministério, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, que não leva o nome de ministério, mas são estruturas, né, Casa Civil. Então, as entidades de administração indireta, elas estarão sempre vinculadas a um órgão aqui da administração direta. Por quê? Porque apesar de elas possuírem independência, elas atuam em áreas correlatas. Então, a área financeira, Ministério da Fazenda, Banco Central. O que é competência do Banco Central? O que é competência do Banco Central? O Ministério da Fazenda pode interferir? Interferir, não, porque o Banco Central não está subordinado ao Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não manda. Agora, como ela falou, essas estruturas são sempre sendo supervisionadas, né? Isso que a doutrina costuma chamar de supervisão ministerial, né? Então, essas entidades de administração indireta, elas estão sempre sendo supervisionadas por um ministério. Quer dizer, o Ministério da Fazenda exerce controle finalístico sobre o Banco Central. Enquanto aqui existe um controle hierárquico, né, faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando, né, o Ministério da Fazenda. Faça isso. Por quê? Porque eu estou determinando. Os subordinados são obrigados a obedecer às ordens de seus superiores, salvo aquelas manifestamente ilegais. Desde que não seja ilegal, não cabe ao órgão contestar, mas eu não concordo. Não tem que concordar nada. Está aqui para obedecer ordens. Diferente daqui, né? Então, já apareceu em prova várias vezes. As entidades da administração indireta estão sujeitas a controle pela administração direta? Hein? Na prova de vocês. As entidades da administração indireta estão sujeitas a controle pela administração direta? Toma cuidado com essa controle. Controle. Já apareceu em prova mais de uma vez, né? A gente tem que tomar um cuidado de não pensar, quando você olha a palavra controle, você levar para hierarquia, subordinação. Não existe realmente um controle hierárquico. Controle existe, até pelo sistema, que vocês conhecem muito bem, o sistema de freios e contrapesos, né? Os poderes são independentes entre si? Sim, independentes, mas harmônicos entre si. Nenhum poder é absoluto, né? Então, é o sistema de freios e contrapesos, cada um, todo mundo, de alguma maneira, está sujeito a algum tipo de controle por alguma outra estrutura, né? Agora, controle finalístico. Então, essa pergunta, está sujeito a controle? Sim, está sujeito a controle. Agora, está sujeito a hierarquia, está sujeito a controle finalístico, está sujeito a controle hierárquico, está sujeito a subordinação, qualquer coisa que te leve para a área de subordinação, aí tudo bem, você vai botar que não, né? Maravilha. Bom, daí... né? O que acontece no Brasil, infelizmente, né? Quando a gente pergunta em prova, o Banco Central ele está subordinado à União? Não, ele é independente e autônomo. É a resposta que deve colocar na hora da prova, né? Resposta direta e literal. Embora essa independência e autonomia seja só entre aspas, né? Por quê? Porque quem
manda nessas entidades? Quem manda no Banco Central? O presidente do Banco Central. Quem manda na Caixa Econômica? O presidente da Caixa Econômica. Quem manda na Petrobras? O presidente da Petrobras, e assim por diante. Mas quem nomeia esses dirigentes? O presidente da República. Então, hoje, né, existem várias propostas de emenda, existem vários projetos para tentar mudar essa ideia, né, do chefe do Poder Executivo poder escolher os chefes, nomear os chefes, os dirigentes das entidades de administração indireta, porque, claro, né, ó, você vai ser presidente da Caixa Econômica Federal, mas, quando você chegar lá, eu quero que você siga isso aqui, porque senão eu exonero e boto outro no teu lugar. Então, essa independência nunca é real, né? Porque existe uma pressão extraoficial, a gente viu isso agora na Petrobras, né? Um dos maiores problemas da quebra da Petrobras, além de corrupção, esse negócio todo, foi o quê? Quando a gasolina, quando o preço da gasolina subiu no mercado no mundo inteiro, né? No mercado externo, a presidência da República pressionou a Petrobras a não permitir o aumento do preço da gasolina aqui, porque estava numa época eleitoral, e se aumentasse a gasolina ia gerar inflação, então a Petrobras ficou subsidiando o preço da gasolina, vendendo a gasolina mais barata do que ela estava produzindo, por causa de uma pressão da presidência da República, certo? E agora que o petróleo caiu no mundo inteiro, a Petrobras está tendo que tirar o prejuízo que teve ali, está indo na contramão do que... Né? Por quê? Por causa de pressão externa, né? Por causa de pressão. Porque o presidente da República pressionou o presidente da Petrobras. Certo? Muito bem. Daí... é que começar a ver com vocês que essas entidades de administração indireta, bater com vocês rapidamente, elas se dividem em vários tipos, né? Autarquias, fundações, empresas públicas, autonomia mista. E aí, o que todas elas têm em comum? Da mesma maneira que na administração direta, na administração indireta também existe a exigência de concurso público, se fazer licitação, proibição de se acumular cargos públicos. E é isso aqui, eu quero falar com vocês para tomarem cuidado. As entidades de administração indireta, elas são criadas e extintas por lei. Essa afirmativa já apareceu em prova várias vezes, mas a gente tem que admitir isso com cuidado. Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 37, no inciso 19, a Constituição coloca isso aqui, que somente por lei... Tá ruim de ler daí? Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e somente lei específica poderá autorizar a criação das outras 3 espécies. Né? Que vai começar a bater a diferença entre essas 4 espécies: autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades que mistas. Mas a nossa Constituição diz que a lei cria a autarquia. Com relação às outras, a lei não cria uma empresa pública, por exemplo, mas a lei autoriza a criação. Como é que funciona isso na prática? O presidente da República tem a intenção de criar o Banco Central, que foi criado como autarquia. Então, a criação, de qualquer maneira, a criação de estruturas da administração, direta ou indireta, isso daí é competência do chefe do Poder Executivo. Então, cabe ao chefe do Poder Executivo a iniciativa dessa lei, esse projeto de lei. Então, o presidente da República encaminha projeto de lei ao Congresso Nacional, querendo a criação do Banco Central, e aí o Congresso delibera, manda publicar no Diário Oficial. Lei 5.427 cria o Banco Central. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A lei foi publicada, entrou em vigor. No momento que a lei é publicada e entrou em vigor, a autarquia já existe?
Hein? No momento em que a lei é publicada e entra em vigor, aquela autarquia já existe ou ainda falta alguma coisa? Para sua criação, para sua existência, ela já existe, não falta mais nada. A partir do momento que a lei entra em vigor, lei tal, cria o Banco Central. Essa lei entrou em vigor hoje. O Banco Central já existe. A partir dali, diga. Lei específica. Você vai complementar? Vou falar esse negócio de específico. Agora, por enquanto, lei, né? Depende do Congresso. Vou só bater esse negócio aqui. Quando a lei entra em vigor, aquela autarquia ela já nasceu. Claro que depois uma série de providências administrativas terão que ser tomadas. Ela vai funcionar onde? Tem que ter patrimônio, vai funcionar no prédio tal, vai ter que ter alvará, vai ter que tirar CNPJ, etc, etc. Então, cuidado com o negócio. Personalidade jurídica não está relacionada a CNPJ. O pessoal acha, quem tem CNPJ não é verdade. Então, a autarquia já nasceu no momento que a lei entra em vigor, ela nem tem CNPJ ainda. Aliás, as empresas privadas, né, com você, uma empresa privada, um restaurante, vamos abrir um restaurante. A partir de que momento o restaurante está criado? A partir do momento que a gente pega o contrato social e manda registrar no órgão competente, no caso aí, junta comercial, né? Ou junta comercial no RCPJ, no caso do restaurante, junta comercial. Ele é registrado na junta comercial e já nasceu o restaurante, aí não tem CNPJ ainda. Né? Por isso que no contrato social não vem número do CNPJ. Depois que tem alterações, a primeira alteração, a segunda alteração, já bota um CNPJ, porque ele já tem CNPJ. Então, essas outras aqui, as empresas públicas de fundações, como é que vai funcionar? Por exemplo, a República quer criar a Petrobras como sociedade economia mista, encaminha, prepara o estatuto da Petrobras, quero que a Petrobras seja criada para fazer isso, atribuições. Como que elas vão ser criadas? Como que acontece a criação dessas daqui? Da mesma maneira que as empresas privadas. No momento em que o estatuto é registrado no órgão competente, na junta comercial, mas como elas vão fazer parte da administração, antes elas dependem de autorização legislativa. Então, o presidente vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso, o Congresso vai deliberar, vai mandar publicar no Diário Oficial, vai promulgar e publicar no Diário Oficial, Lei 4.302. Autoriza a criação da Petrobras. A lei entrou em vigor, a Petrobras já está criada? Não, aquela lei não criou, aquela lei autorizou a criação. A partir dali, o presidente da República vai baixar decretos e, finalmente, vai levar a registro. Então, a criação ela só se dá no momento do registro. Mas existe a necessidade de uma lei antes, autorizando. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Aí, justamente, autárquicas, né? Isso que eu vou colocar aqui no canto. Então, primeiro, né? As empresas públicas, elas são criadas diretamente por lei? Não. Criadas diretamente por lei? Não. Mas a criação de uma empresa pública exige lei específica? Então, exige uma lei específica autorizando, ou seja, é necessária lei direta ou indiretamente para a criação de qualquer entidade de administração indireta. Ou seja, nenhuma entidade de administração indireta pode ser criada diretamente pelo Poder Executivo por decreto. Isso, de qualquer maneira, terá que passar pelo Poder Legislativo. Então, a criação de qualquer entidade de administração indireta vai exigir, de maneira direta ou indireta, uma lei. De forma ampla, a gente pode dizer que as entidades de administração indireta todas têm a sua criação por lei, de forma ampla e genérica, né, em lato sensu. Estrito sensu, em sentido estrito, a única que é criada diretamente por lei é a autarquia. Certo? Bom, aí, empresas públicas, economia mista e as fundações. Bom, primeiro, pelo que está aqui, as fundações, para estar na prova de vocês, as fundações, elas são criadas por lei ou elas têm a sua criação autorizada por lei?
Está aqui, né? Fundação, autorizada por lei. Isso é o que está na Constituição Federal. A doutrina discute esse dispositivo aqui. Esse dispositivo está muito mal empregado, está muito mal redigido. Porque, na verdade, existem fundações com personalidade jurídica de direito público e existem fundações com personalidade jurídica de direito privado. Então, pessoas de direito público são aquelas que possuem regras diferentes, né? Possuem prerrogativas que não são estendidas às pessoas de direito privado. Pessoas de direito privado, então, aquelas são submetidas às regras normais de direito privado de qualquer empresa privada. Muito bem. As autarquias são todas pessoas jurídicas de direito público. Certo? Então, as autarquias são todas pessoas jurídicas de direito público, prerrogativas e regras diferentes. No outro extremo, as empresas públicas e sociedades de economia mista são todas pessoas jurídicas de direito privado, submetidas às regras de direito privado, certo? Até que todo mundo conhece isso aqui, né? Então, essas aqui são pessoas jurídicas de direito privado. Um maior exemplo disso, sem entrar nas fundações, estou indo aqui nos extremos. Né? Inclusive, quando a gente... Só para imaginar. A gente tem que imaginar assim, administração direta, e aqui eu estou colocando as entidades de administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Por que a gente tem que guardar nessa ordem aqui? Porque as autarquias, dentre as entidades de administração indireta, as autarquias são aquelas que estão mais próximas da administração direta, né? Elas são consideradas uma extensão da administração direta, né? A longa manos, né? Como a gente diz, a longa manos do Estado. Ou seja, a autarquia está muito próxima da administração direta. Tudo aquilo que a gente vai estudar, das características, poderes, prerrogativas e obrigações, etc., da administração direta, essas daqui acabam se estendendo às autarquias. No outro extremo, sistema oposto, a gente tem a sociedade de economia mista. As sociedades de economia mista, elas estão mais próximas da iniciativa privada do que da administração direta. Né? Elas fazem parte da administração, mas as regras delas são muito mais próximas das empresas privadas do que da própria administração. Petrobras. Petrobras é uma empresa, faz parte da administração? Faz. Mas as regras são muito mais próximas das regras da iniciativa privada, né, do que da própria administração. Daí, o maior exemplo disso, regime de pessoal. Na administração direta, o regime característico é o regime estatutário, né? Os servidores públicos estatutários são regidos por estatuto. No outro extremo, então, autarquias com pessoas jurídicas de direito público, da mesma maneira, né? Então, os servidores da administração direta são estatutários, os servidores das autarquias, servidores estatutários. No outro extremo, empresas públicas e sociedade de economia mista. Qual é o regime? Seletista. Né? Não tem estatutário numa empresa pública, na sociedade de economia mista. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios, Petrobras, todo mundo que trabalha lá é seletista. Tem que fazer concurso? Concurso é regra de direito público ou regra de direito privado? Regra de direito público, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado. Isso significa dizer que as regras aplicáveis a elas são predominantemente as regras de direito privado. Mas a gente não pode dizer que exclusivamente, né? Por quê? Porque tem que fazer licitação pública? Tem. Licitação pública é regra de direito público, não é regra de direito privado. Né? Então, essas entidades são submetidas
predominantemente a regra de direito privado, embora tenham algumas regras de direito público. Tem que fazer licitação, tem que fazer concurso, está submetido a controle pelo Tribunal de Contas. Mas são poucas regras de direito público, muito mais de direito privado. Essas daqui, exclusivamente regras de direito público. E as fundações? Bom, as fundações, sem a gente entrar... Isso daí, então, para vocês, duvido que vai cair uma questão sobre fundação, porque em direito administrativo, o assunto mais controverso que existe é fundações públicas. Né? Levando em consideração que a prova de vocês é uma prova muito mais direta, duvido que eles vão fazer uma questão, né, perguntando alguma coisa mais a fundo sobre fundações. Mas por que as fundações elas geram muita controvérsia? Porque a fundação é uma figura originariamente do direito privado. Né? Por isso que existem fundações, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Bradesco, Fundação Roberto Marinho, são fundações privadas. E em determinado momento, o poder público puxou essa ideia para dentro dela. Né? O que é uma fundação? No direito civil, fundação é um patrimônio. Né? A diferença é que uma sociedade é reunião de pessoas, a fundação não é reunião de pessoas, a fundação é um patrimônio. Então, no caso da Fundação Xuxa Meneghel, ela destinou a Xuxa Meneghel, pessoa física, destinou uma parte do patrimônio dela, esse patrimônio, veículos, imóveis, etc. Esse patrimônio foi registrado na junta comercial como Fundação Xuxa Meneghel, então adquiriu uma personalidade diferente, né? Xuxa Meneghel é uma pessoa física. Fundação Xuxa Meneghel é uma pessoa jurídica. A Fundação Xuxa Meneghel não tem sócios. A Xuxa, como pessoa física, não faz parte da fundação. Então, a Fundação Xuxa Meneghel é um patrimônio que é destinado a uma causa social. As crianças vão ter aula de graça, não vão pagar nada, vão pagar subsidiado, etc, etc. Não podem ter lucro, até porque elas têm uma série de benefícios fiscais a partir do momento que eles não têm lucro. Né? Muito bem. Então, lá no direito privado, a fundação é um patrimônio que adquire personalidade jurídica, destinado obrigatoriamente a uma causa social sem finalidade lucrativa. E em determinado momento a administração quis fazer isso. Então, por exemplo, a União pegou o palácio que ela tem na Avenida Brasil, destinou a área da saúde e aí criou a Fundação Oswaldo Cruz. Então, a Fiocruz era um patrimônio da União, e a União destinou aquele patrimônio a uma causa social, saúde, sem finalidade lucrativa. A Fiocruz não pode vender vacina com intuito de lucro. Né? A Fiocruz, ela fabrica, né, ela desenvolve, pesquisa e faz vacina. Vamos supor que faça muita vacina, está sobrando, não tem necessidade daquilo, porque previram um surto que não ocorreu, e aí Cuba tem um surto, está precisando de vacina. Pode haver a Fiocruz, ela pode vender essas vacinas para Cuba? Vender até pode. Vou vender, vou trocar por alguma coisa, vou cobrar o custo, vou cobrar mais isso. Ela não pode atuar com finalidade lucrativa. Pode vir a ter lucro, entenda-se, sobra, né? O custo foi 1.000 e ela vendeu por 1.300. Isso até pode acontecer, mas aquilo não é o objetivo da Fiocruz. A partir do momento que a Fiocruz começa, quanto é que é um remédio tal que a Schering vende? Tanto se a fundação começar a estabelecer preços abaixo das empresas privadas com o objetivo de sobrar dinheiro, está começando a haver desvio de finalidade. Certo? Então, aqui tem... Então, a Fiocruz é aquela fundação, né, patrimônio, que foi destinado a uma causa social. Daí, então, a gente tem as fundações públicas. Fundações públicas são aquelas que fazem parte da administração. Dentre as fundações públicas, existem aquelas com personalidade jurídica de direito público e aquelas com personalidade jurídica de direito privado. Então, a gente tem que separar. Tem muita gente que confunde isso. Existem fundações privadas. Fundação Roberto Marinho é uma fundação privada. Toda fundação que está dentro da administração é fundação pública. Agora, dentre as fundações públicas, dentre as fundações que são do governo,
Existem algumas com personalidade jurídica de direito público e outras com personalidade jurídica de privado. Então existem fundações públicas com personalidade jurídica de privado. São diferentes de fundações privadas. As fundações privadas não fazem parte do nosso estudo. Fundação Schmeneghel, ela tem que ser fiscalizada pelo Ministério Público. Se tiver lucro dentro da Fundação Schmeneghel, aquelas pessoas vão responder criminalmente por isso. É o Ministério Público que vai fazer isso. Bom, então a administração, quando cria fundações, ela pode optar por um dos dois regimes. Isso daqui cheio de privilégios. Por isso que, naturalmente, 99% das fundações públicas possuem personalidade jurídica de direito público. Isso aqui é raríssimo de acontecer. Não fala, não existem fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado. Um monte de gente contestar. Que isso? Tem um monte de fundação privada. Não, existem várias fundações privadas. Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, isso é raríssimo de acontecer. É a administração criar uma fundação e atribuir personalidade de direito privado. 99% está aqui. Certo? Daí, dito isso, o que se entende? O Código Civil, ele diz claramente que as pessoas jurídicas de direito público adquirem personalidade jurídica por lei, são criadas por lei. As pessoas de direito privado não são criadas por lei, elas são criadas no momento em que o estatuto é registrado. É o que está aqui e o que está aqui. Então essas são criadas por lei, essas não são criadas, são apenas autorizadas. Isso aqui, aí a doutrina, isso em vermelho é doutrina, né? A doutrina é que entendeu que quando a administração criar fundações com personalidade jurídica de direito público, elas terão que ser criadas por lei porque são de direito público. Ou seja, elas seguirão todas as regras das autarquias. São as chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Isso, o Supremo Tribunal Federal entende que essas fundações são, na verdade, tipos de autarquia, são espécies de autarquia, né? Então elas seguem todas as regras das autarquias. Quando a administração criar fundações com personalidade jurídica de direito privado, como elas são de direito privado, elas terão que seguir as regras de direito privado. Então, serão essas fundações com personalidade de direito privado, elas serão apenas autorizadas por lei. Certo?